Oi, nono, bom dia, tudo bem? Vamos lá, turminha, continuar o nosso segundo bimestre aí com a finalização dele, né? Esse final de bimestre nós vamos ver temperatura e calor, conversões termométricas, calorimetria, tudo que trabalha com temperatura e calor, correto? E lembrando que nosso bimestre finaliza agora dia 31 de julho, tá? Nosso segundo bimestre, tá passando o ano, então vamos trabalhar. Vamos lá, turminha, eu vou começar hoje com vocês a ideia da temperatura, tá? E calor, e mais as conversões de escalas termométricas. Vamos lá. Em inúmeras situações, observamos fenômenos que as grandezas, que são o quê? Temperatura e calor, são muito relevantes. Por exemplo, para aumentar o tempo de conservação de um alimento, podemos colocá-lo em uma geladeira ou em um freezer, locais onde a temperatura, em geral, é menor que as temperaturas ambientes. Correto? Por outro lado, para o preparo e cozimento de alimentos, precisamos aumentar a temperatura, fornecendo calor principalmente por meio de uma chama. Então, quando eu quero a conservação do alimento, o que eu faço? Ó, guardo aqui na minha geladeira. Olha a estrutura dessa geladeira, gente, como é. Se a gente parar para observar, aqui em cima são os condimentos de carnes, correto? Ao meio nós temos as frutas. Aqui nessa gaveta nós temos os ovos, e aqui embaixo nós temos alguns legumes, correto? Bom, a refrigeração da geladeira sai aqui, ó, por cima, ó, que é junto com o congelador. Então, quem tiver aqui, ó, da parte do meio para cima, tá mais frio, correto? A temperatura aqui é maior. Daqui para baixo, ó, se vocês verem, a conservação da elevação da temperatura já não é tanto, tá? Porque o maior grau de temperatura sai daqui, então quem tá aqui gela mais. Quem tá aqui embaixo não tanto. Por quê, gente? Se eu tiver o mesmo grau de refrigeração para carne, a uma fruta que seja um ovo, ele já não aguenta. Ele já começa a criar partículas de congelamento, correto? Então a estrutura de uma geladeira é isso daqui, ó. É isso que a gente vai começar a observar aí nessa aula. Vamos lá. Temperatura e escalas termométricas. Quando trocamos um objeto, quando tocamos, tá? Além de sentir algumas de suas propriedades mecânicas, como resistência, aspereza e maleabilidade, sentimos também propriedades térmicas, percebendo se ele está quente ou frio. Sim, quando a gente pega algum objeto, a gente consegue saber se é quente ou frio. As sensações que temos das propriedades térmicas dos objetos ou do próprio ambiente são variáveis. Dependem da pessoa para pessoa, das características térmicas do objeto e até mesmo da velocidade do vento e da umidade do ar. Por esse motivo, precisamos definir com precisão essas propriedades e como medi-las de forma padronizada. Então, toda essa propriedade aí de temperatura, ela tem que ter um padrão, correto? Eu não posso dizer simplesmente isso aqui tá frio, tá? Mas tá frio enquanto? Eu tenho que ter a temperatura daquilo, correto? Temperatura e termômetro. É aí que a gente começa a padronizar a situação da temperatura de algo. A matéria é formada por pequenas unidades denominadas de átomos. Essas pequenas estruturas que formam a matéria do universo estão permanentemente em movimento, apresentam velocidade, como nas moléculas de um gás, correto? Ou vibração, como na estrutura atômica de um sólido, e por isso tem energia. Além disso, quanto maior é a intensidade do seu movimento, maior é seu nível de energia, correto? Com base nesse conceito de energia de átomos e moléculas, definimos o conceito da temperatura. Como aqui eu tenho, significa uma molécula, tá? E como vocês têm visto em física, muito a ideia dos átomos, movimentação da energia, tudo bem? Quanto maior a movimentação entre as moléculas dentro de um recipiente, maior vai ser a vibração de energia, correto? A gente vai ver um exemplo aí. Olha lá. A temperatura de um objeto está relacionada ao nível de energia de suas moléculas e átomos. Quanto maior o estado de vibração e movimento das estruturas, maior é a energia do corpo e, com isso, maior é a sua temperatura. Essa grandeza é simbolizada pela letra T, tá? Que é a temperatura, T maiúsculo. E no Sistema Internacional de Medidas é dada como Kelvin. Então, quando eu trabalhar com temperatura, eu vou colocar a medida do Kelvin ao final. Estou trabalhando com a estrutura de movimentação de moléculas. Nós temos aqui, ó,
Se a gente observar aqui, digamos que seja um fogão. Aqui eu não tenho chama, está apagada. Já aqui está acesa. Só que quando eu não tenho movimentação de moléculas, olha como elas ficam todas estabilizadas, um movimento mais fraquinho, correto? Agora, quando eu ligo o fogo, olha como as minhas moléculas elas já têm uma incidência de movimento maior, correto? Isso faz com que a temperatura de um objeto está relacionada ao grau de movimentação de suas moléculas. Então, quanto maior a agitação daquelas moléculas, maior vai ser a temperatura. Se você agora sair de manhã, sair agora à tarde para dar uma corrida, fazer algo que exija muita energia sua de movimentação, você vai ver que sua temperatura ela eleva, correto? Porque as suas moléculas estão em agitação. Quando vocês chegam em sala de aula após o calor, vocês voltam, após o calor não, né? Após a movimentação, vocês voltam com calor incandescente, não é? Tanto que eu até brigo na hora, eu falo que não vou ligar o ar-condicionado, daqui a pouco as moléculas abaixam. Então, quando vocês estão ali, com aquele agito, aquele fogo, ai professor, que calor, vocês vão ver que depois de um tempo, quando vocês sentam, a aula volta ao normal, a sua molécula ela já vai entrando em temperatura ambiente. Porque o seu corpo vai diminuindo aquele ritmo de movimentação que você veio do intervalo. Correto? Vamos lá para o próximo. Para medir a temperatura dos corpos, geralmente é utilizado um termômetro, dispositivo que funciona baseado na mudança das propriedades de um objeto, em virtude da variação da temperatura. Os termômetros, né, de mercúrio, muito empregados para determinar a temperatura corpórea, funcionam com base na dilatação, que seria o quê? A variação desse volume, desse material, conforme a temperatura aumenta ou diminui. Eles são constituídos de um bulbo de vidro ligados a um tubo capilar e de certa quantidade de mercúrio, correto? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a demonstração de um termômetro de mercúrio. Isso é termômetro antigo, tá, gente? Nós temos aqui, dentro do bulbo, eu tenho meu líquido, tá? Que é o meu mercúrio, que é o Hg lá na tabela periódica. Eu tenho o tubo de vidro, que é o termômetro que a gente pega. E eu tenho a fibra capilar. Porque essa fibra capilar é o quê? Ela é uma sensibilidade. Conforme eu tenho o calor, ela consegue trabalhar com a movimentação do mercúrio. Tudo bem? O mercúrio vai demonstrar até onde aquele bulbo capilar está aquecendo. Então, ali ele já demonstra a temperatura. E embaixo eu tenho o quê? Eu tenho a variação escalar em graus Celsius, porque a nossa temperatura, ela é medida em graus Celsius. Isso a gente também vai conhecer aí. Tudo bem? Nós temos aqui do lado, ó, Celsius e Fahrenheit, tá? Professor, a mesma medida que está em Celsius vai ser a mesma de Fahrenheit? Não. Correto? Porque a minha escala é totalmente diferente. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas e as conversões dessas medidas, tá bom? Quando o termômetro é colocado em contato com um objeto mais quente, certa quantidade de energia térmica é transferida para ele, aquecendo o mercúrio. Este, em estado líquido, dilata-se em virtude do aquecimento e passa a ocupar um volume maior, aumentando a temperatura da coluna no tubo capilar quando o ambiente se esfria. O comportamento é contrário e a altura da coluna do mercúrio diminui. Tudo bem? Quando não tiver quente, tiver frio, aquela coluna de mercúrio, que seria a minha fibra capilar, ela não vai ter energia, não vai ter uma movimentação de aquecimento. Então, ela esfria e automaticamente o meu mercúrio também, ele se cai, ele se esfria aí, tá? Vamos para a próxima. Vocês têm as atividades? Próxima. E as escalas termométricas. Vamos entrar nessas escalas, lembrando que isso daí é um princípio, gente, de estudo assim para toda a vida, tá bom? Escala termométrica aí. E também vai estar na prova, tá? Lembra aí das notas de prova da mensal que não estão boas, tá? Teve gente aí que se saiu muito bem, mas teve gente aí que não saiu nada bem. Então, acompanha, estuda, reveja, tá? Para depois não ter aquele problema. Ah, professora, eu estudei, por que eu tirei essa nota? Acompanha. Vamos lá. Escalas termométricas.
Para medir a temperatura com o uso de um termômetro como o de álcool ou de mercúrio, ele precisa estar graduado. O que é o graduado, gente? É a minha elevação, é os meus graus. Tem que ter de os graus que eu quiser ali, tudo bem? Isto é, ter uma escala termométrica associada às suas medidas. Didaticamente, são usadas duas temperaturas conhecidas para graduá-lo, chamadas de ponto fixo. Em geral, eles são o ponto de fusão do gelo e o de ebulição da água. Então, quando a gente trabalha com gelo, o gelo tem o ponto de fusão. O ponto de fusão é o quê? Quando as moléculas estão totalmente estabilizadas. Estabilizadas, tá? Quando elas estão totalmente presas ali. Ali eu tenho o quê? Eu tenho a ideia de um... Como é que eu posso dizer para vocês? De um gelo. Um cubo de gelo naquela situação. E a ebulição da água é o quê? É a ferveção da água. Quando ela já começa a se dissipar através das suas camadas, gotículas de água aí. Tudo bem? Mas as medidas de temperatura associadas a esses pontos podem variar de acordo com a escala adotada. As principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São as três principais escalas que nós temos aí, que nós conhecemos. No Brasil, a gente só trabalha mesmo com a de Celsius, tudo bem? Para a obtenção de um termômetro na escala de Celsius, pode-se proceder da seguinte maneira. Sobre pressão de 1 atm, tudo bem? ATM nada mais é do que, ó, olha o nosso ATM aqui, ó. Unidade de pressão, abreviação de atmosfera. Tá? A pressão atmosférica ao nível do mar de 1 atm, ok? Colocar o termômetro em um recipiente de gelo em infusão derretendo e marcar a altura da coluna líquida no capilar. A essa medida é atribuída o valor de 0 graus Celsius, correto? Porque eu não tenho uma temperatura acima, eu sei que tudo que está acima de 1 já varia o quê? Já varia muito para o calor, correto? Agora, tudo que está abaixo, a partir do zero abaixo do zero, já é um zero absoluto, já é um grau absoluto de temperatura ali. Tudo bem? Quando a gente já começa a trabalhar com Kelvin. Colocar o mesmo termômetro em um recipiente com água em ebulição, que é o fervendo, e marcar a altura da coluna líquida no capilar, tá? Então, ele vai chegar ao ponto máximo de ebulição. Essa medida é atribuída ao valor de 100 graus Celsius, ponto máximo. Entre essas duas medidas, existem 100 marcações divididas com tamanhos iguais, que vai de 0 até 100, tudo bem? A escala de Celsius é a escala que utilizamos em nosso dia a dia no Brasil. Ela é tomada como referência quando tratamos de diversas temperaturas. Por exemplo, o exemplo, né? A cor, eu tô lendo a cor aqui. A do corpo humano é de 36 graus a 37 graus. Essa é a temperatura correta do corpo, correto? Em condições normais, em um dia quente, tende a temperatura por volta de 35 a 40, tá? Em um dia frio, abaixo de 10. Olha, então tá bem frio aí. Vamos entender melhor agora a escala em Fahrenheit, tudo bem? Vimos a de Celsius, Fahrenheit agora. Para a obtenção da escala em Fahrenheit, pode-se proceder de maneira semelhante, mas com pontos fixos diferentes, tá bom? A escala agora modifica. Os passos para graduá-la sob pressão de 1 atm, que seria uma pressão atmosférica, são as seguintes. Colocar o termômetro em um recipiente com gelo em infusão, quase derretendo, e marcar a altura da coluna líquida. Essa medida é atribuída a 32 graus Fahrenheit, tudo bem? Em Celsius, a gente viu que era em 0, Fahrenheit é 32, correto? Colocar o mesmo termômetro em um recipiente com água em ebulição, que é o fervendo, e marcar a altura da coluna líquida. A essa mesma medida é atribuído o valor de 212 Fahrenheit. Olha a diferença. Em Celsius, a gente chega a 100 graus Celsius. E em Fahrenheit, quando está em ferveção a minha água, ele chega até 212 Fahrenheit. Tudo bem? Entre essas duas medidas existem 180 marcações, divididas em tamanhos iguais, a partir do 32 até 212 Fahrenheit. Tudo bem até aí? Diferente as escalas.
Olha de Kelvin agora. A escala de Kelvin, embora menos utilizada e conhecida do que as demais, é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Para compreender essa escala, é preciso relembrar a definição de temperatura, segundo a qual as moléculas e átomos apresentam um estado de vibração que define a energia térmica do corpo. Em outras palavras, ao aquecer um corpo, o nível de vibração aumenta, assim como a temperatura, e ao resfriá-lo ocorre o inverso, o nível de vibração diminui e a temperatura também. Na escala de Kelvin, o 0 Kelvin, tá? É definido como uma temperatura limite, quando hipoteticamente as moléculas e átomos não teriam mais movimento, que seria parte do congelamento. Condição essa denominada de zero absoluto, eu não tenho nenhuma partícula em movimentação, que é equivalente a uma temperatura de aproximadamente menos 273 Celsius. Tudo bem? Então, quando a gente trabalha com a escala do Kelvin, a escala do Kelvin ele me proporciona a ideia do quê? Do zero absoluto. Tudo bem? Nessa escala, as temperaturas de fusão, que seria o derretimento, e de ebulição, que é a nossa fervura da água, são iguais a 273 kelvins até 373 kelvins. Por só admitir valores positivos, ela é também conhecida como a escala absoluta. Essa é a escala de Kelvin. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aí as atividades, tá? Onde ele pede para você graduar algumas coisinhas aí, e um Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Aí continua, e depois a gente entra na ideia do quê? Da conversão da escala termométrica. Vamos lá. Muitas vezes é necessário fazer a conversão das temperaturas entre as diferentes escalas termométricas, pois elas variam dependendo do lugar. No caso, nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, por exemplo, a unidade de temperatura utilizada cotidianamente é o Fahrenheit. Embora existam alguns termômetros graduados simultaneamente nas escalas de Fahrenheit e Celsius. Foi aquele que a gente viu no início lá da nossa aula aí. Na falta deles, pode-se realizar a conversão por meio de relações matemáticas, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Como a proporcionalidade da razão de segmentos comuns. Proporcionalidade a gente já conhece, uma letra sobre outra, tentando encontrar o valor e significado dela. Conforme essa propriedade matemática, a razão seria do quê? De A sobre B. Nas escalas da imagem a seguir é igual a. Ao simplificar as relações anteriores, dividindo-se por 20 e usando simplesmente as iniciais de C, F ou K para representar as temperaturas nas diferentes escalas, serão obtidas as seguintes expressões para a conversão dessas unidades. Então, aqui está as nossas fórmulas. Chegamos. Como que seria a fórmula do Celsius? Celsius sobre 5, tudo bem? A do Fahrenheit? Fahrenheit menos 32 sobre 9. E a do Kelvin? Kelvin menos 273 sobre 5. Tudo bem até aí? Por que eu não coloquei Celsius menos 0? Tá? Porque 0 com alguma coisa não me altera em nada, tá bom? Fahrenheit é o Fahrenheit menos o valor absoluto dele ali, que seria o 32, menos 32. E o Kelvin com o seu valor absoluto também, menos 273, tá? Vamos lá, então, começar nosso primeiro exercício de conversão. Nós temos aí na nossa atividade, gente, realize as transformações adequadas. Letra A, 20 Celsius para Kelvin. Vamos voltar um pouquinho aqui no anterior, que eu vou explicar uma coisa para vocês. Sempre quando vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar com essa seguinte situação. Do que? Se eu quero trabalhar Celsius, tá? Para Fahrenheit, então eu vou fazer o quê? Eu pego Celsius, do jeito que tá aqui, para Fahrenheit. Ou eu pego Celsius para Kelvin, beleza? Professor, mas e se eu tiver de Kelvin para Celsius? Você vai fazer a mesma situação. Pega de Celsius até Kelvin, tá? Professor, e se eu quiser de Fahrenheit para Celsius? Mesma situação. Celsius para Fahrenheit.
Tudo bem? Porque assim você mantém um padrão de ordem para trabalhar com essas fórmulas e fixar na cabeça também o tanto o termo da fórmula conforme for trabalhando o exercício pede aí. Vamos lá. E agora eu tenho de 20 graus Celsius para Kelvin. Então, o que eu tenho? Eu sei que minha fórmula é Celsius, que é sobre 5, que é igual a Kelvin, menos 273 sobre 5, correto? Vamos, então, justificar isso daqui com o meu exercício. Quanto que eu tenho em Celsius aqui, ó? Eu tenho 20. Então, vai ficar 20 sobre 5, que é igual a K, menos 273 sobre 5. Correto até aí? Difícil? Não, né, gente? Tá fácil. Eu vou descer aqui para baixo, tá? Para continuar com vocês o exercício. Vamos lá, então. Aqui eu consigo dividir direto? Vamos pensar. De 20 para 5? Consigo, correto? Mas o que mais que a gente pode fazer aí além disso? Eu poderia pegar o quê, ó? Poderia pegar 20, que é igual a K menos 273. Professor, mas por que você fez isso? Lembra na ideia das frações? Os denominadores iguais? Conservo. Vou trabalhar com os meus numeradores. Aqui eu tenho o quê? Se eu tenho K de um lado com um número e um número do outro lado, eu posso fazer a seguinte ideia de... Eu posso pegar o meu 20, manter no meu primeiro termo, e tudo que eu tenho de número, jogar para o primeiro termo também. Então, eu vou somar com 273, que vai me dar o valor de Kelvin. Professor, mas eu poderia pegar o K, jogar para lá, e o 20 jogar para o segundo termo? Não. Você nunca vai movimentar duas parcelas ao mesmo tempo, você só movimenta uma parcela. Tudo bem? Então, se eu tenho 20 mais 273, eu tenho 293 kelvins. Então, essa é a minha temperatura em Kelvin. Se aqui em São Paulo, aqui no Brasil, está 20 graus, então em Kelvin está 293 graus. Graus não, Kelvin. Tudo bem até aí? Graus, Kelvin. Até aí, ok? Maravilha. Vamos passar, vou fazer a letra B também com vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar toda essa partezinha. Pra vocês não confundirem. Eita. Vamos lá. Vamos para a letra B agora. Na letra B, nós temos aí a ideia de 103 kelvins para Celsius. A mesma coisa. Pego a minha fórmula, correto? Sempre coloco a minha fórmula. Eu indico sempre vocês manterem a fórmula de vocês. Até mesmo para vocês gravarem como trabalha com aquela fórmula, tá? Então, vamos lá? Celsius eu não tenho, copio a minha letra C. Só que Kelvin eu tenho. 113 menos 273 sobre 5. Agora sim. A mesma ideia, gente. Bases iguais, posso cancelá-las. Mantenho 113 menos 273, que vai dar igual a menos 160 graus Celsius. Tá aí minha resposta da letra B. Fácil, simples, não tá difícil. Peguem, estudem, devorem, vão atrás disso daí, porque é o que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Vocês viram que escala não é difícil, tá? Mas a gente vai trabalhar muito isso daí nas nossas aulas, na nossa prova também. Então, eu quero vocês bem fixados a essa ideia aí. Vocês têm o exercício até o número 4, tá bom? E bom estudo, qualquer dúvida é só me chamar e a gente vai se vendo aí. Tá bom, turminha? Vejo vocês aí na próxima aula. Tchau, turma!